Bonitão, hein, Kiko? Agora Maravilha. ficou Cara, melhor, tá de é bom legal, tamanho. né? Tá dando para enxergar legal aí, né? Sim, sim. Beleza, então montei uma apresentaçãozinha, coisa curta, né? São 8 slides aí, mas é bem sucinto mesmo para passar para vocês, trazer um conteúdo bem formatadinho aí para os inscritos do Dicionário do Investidor, realmente conteúdo de qualidade. Então vamos lá, cara, bora falar de Fiagro, Kiko. Que você estava falando aí, como é que vê o livro, né, cara? Tá aí, Introdução aos Fiagro. Poxa, muito legal. Primeiro livro sobre Fiagro, a gente teve a sorte aí, a oportunidade de fazer o primeiro livro sobre Fiagro. A gente conversou com muitos gestores, leitura de muito prospecto, pessoal do agronegócio, a gente teve contato com muita gente do agro, né, que toma crédito, que dá crédito. Então, vale muito a pena aí quem tiver interesse. Está disponível na Hotmart o livro digital e o livro físico na Wiclap, tá? Introdução aos Fiagro, a maneira mais inteligente de investir no agronegócio, ok? E, claro, quem quiser conhecer o nosso canal, o Grande Kiko já colocou o link aí, vai pelos fundos aqui no YouTube, a gente faz estudos semanais, né? A gente solta no sábado um estudo e também nas quartas-feiras a gente faz lives com os gestores e no Instagram, muito conteúdo também, @vai pelos fundos, conto com vocês aí, pessoal. Então, bora falar do Fiagro. Vamos O lá. interessante, antes de você falar do Fiagro, lá no seu canal tem a semana de Fiagros que você fez, que foi uma semana espetacular, de segunda a Exato. sexta, trazendo sempre um gestor para apresentar o seu Fiagro lá. Foi muito bom mesmo, parabéns por essa iniciativa. Pô, muito obrigado, Kiko. Foi muito legal, cara. Pô, é difícil, né, a gente conseguir conciliar todos os gestores, conseguir numa semana só pedir para todo mundo falar e realmente foi um período muito legal, de muito aprendizado. Tá lá separadinho na playlist de Fiagro, tem a Semana do Fiagro para quem quiser realmente aprender e conhecer um pouquinho daqueles Fiagros que estão lá com a gente. Espero fazer outras aí, trazer mais Fiagro. Bom, vamos lá, Kiko. O que é o Fiagro, né? Fiagro é um fundo de investimento, assim como o fundo imobiliário, que tem o objetivo de levar recursos para a cadeia da agroindústria, né? Então, ele realmente vem fomentar o agronegócio. Então, ele é um veículo, tá? Um veículo que tem o objetivo de aproximar o mercado de capitais, em especial as pessoas físicas, que são o grosso hoje, 98% dos investidores do Fiagro, e o agronegócio, né? Trazer realmente mais recursos, trazer crédito para esse segmento tão importante. Por que surgiu o Fiagro? Então vamos lá. O agronegócio, ele representa 30% do nosso PIB. Então, realmente, o segmento mais importante da nossa economia. E tem uma necessidade muito grande de recursos. Para a gente ter uma ideia, né? A última safra foi em torno de R$ 1 trilhão a necessidade de recursos, e o Plano Safra, que é o crédito subsidiado governamental, trouxe 250 bilhões de reais. Então a gente tem realmente uma lacuna, tem um espaço, o que o mercado gosta de falar, né, em inglês, né, que o gap, né, tem um gap muito grande de recurso para esse segmento. Tanto que esse déficit histórico de recurso, o próprio agro resolveu algumas maneiras específicas próprias de se financiar, algumas alternativas. Eu trago aqui um exemplo, que é a Operação Barter. Quem já lidou com o agronegócio sabe como é que é o barter. O barter, basicamente, é uma troca, né? Você vai lá, se financia, e aí o produtor, ele se compromete, ao final da safra, a entregar o que ele tem, né, de produto. Ele entrega grãos, ele entrega litros de álcool, de etanol, ok? Então, é basicamente esse tipo de operação. O Brasil ainda carrega muito barter. Alguns, resumidamente falando, chamam o barter de permuta. Exatamente. Mais ou menos isso, é uma troca, não é algo por algo, é mais ou menos isso. Exatamente, ele já se compromete ao final da safra a entregar toda a sua produção ali para quem financiou, para quem fomentou, né, aquele produtor. Aspectos iniciais do nosso Fiagro, tá? Só para o pessoal já ter em mente como é que funciona, onde ele está, o que pode estudar de fato para quem quer se aprofundar ali no Fiagro. Primeiro ponto, é muito legal a gente ver que ele já tem uma estrutura prevista na Lei 8668/93, que é a Lei dos Fundos Imobiliários. Então, poxa, quem gosta aí de se aprofundar aí lá nas minúcias, entender qual é a estrutura legal dos fundos imobiliários, a Lei 8668 de 93 traz isso, e a Lei 14.130 de 2021, então muito recente,
veio com alguns artigos inserir exatamente o FIAGRO, ok? Ponto 2, o FIAGRO ele pode ser aberto, fundo aberto, ou um fundo fechado. E ele vai seguir a regulação dos FDICs, dos FIPs ou dos fundos imobiliários. Isso está previsto na resolução 39 da CVM. O que isso quer dizer? O FIAGRO ele veio com a criação legislativa, mas a CVM precisava regulamentar aquilo, tornar aquilo de fato aplicável. E aí ela veio com essa resolução dizendo o seguinte: bom, para facilitar, para realmente colocar o FIAGRO em andamento, vamos fazer o seguinte: quem quiser criar um FIAGRO nos moldes do FDIC vai para a legislação de FDIC. Quem quiser criar um FIAGRO nos moldes de FIP, de Fundo de Investimento e Participação, vai para a legislação do FIP. E quem quiser criar um FIAGRO no modelo dos fundos imobiliários vai seguir a famosa instrução 472 de 2008, que é a que rege os fundos imobiliários. Terceiro ponto importante: a gente tem a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos e tem a alíquota de 20% no ganho de capital na alienação das cotas, que é exatamente o que a gente já percebe nos fundos imobiliários, que a gente aplica diariamente. E quarto ponto, o FIAGRO, e esse chama muito a atenção, né? Ele não tem o dever de distribuir os 95% do lucro caixa no semestre, que é o que a gente tem, claro, nos fundos imobiliários. Porém, é importante a gente perceber que a maioria absoluta dos FIAGROs segue exatamente o que os fundos imobiliários fazem: distribuição mensal e distribuição desses 95% do lucro caixa dentro do semestre. Então, a maioria dos regulamentos que regem os FIAGRO, cada FIAGRO tem seu regulamento, assim como cada fundo imobiliário, eles têm essa previsão: a gente vai fazer a distribuição mensal, assim como os fundos imobiliários, ok? Se tiver dúvida, Kiko, já pode ir falando, ou se quiser deixar para o final da apresentação, o pessoal também for mandando no chat, fica à vontade, viu? Em relação, às vezes eu vou colocar alguma dúvida, e a da galera eu já aviso a todos vocês, podem colocar no chat todas as dúvidas. Ao término da apresentação, nós vamos responder dúvidas por dúvidas. Maravilha, maravilha. Próximo slide, né? Onde que acontece o investimento no agro? Isso é legal, principalmente aí para quem não tem noção nenhuma do que é o agronegócio, né? Não sei se está dando para ver legal, mas aí eu vou citar para vocês. O agro, ele tem basicamente 3 cadeias, 3 elos que a gente fala, tá? Isso está no livro bem detalhadinho. Antes da porteira. Então, ali é o fomento à indústria de insumos, a maquinário, a cadeia logística relacionada a essa fase antes da produção. E aí eu trouxe como exemplo as revendas que fazem ali a distribuição de defensivo agrícola, de insumo agrícola, de maquinário simples, ok? Por exemplo, Kiko, olha que legal, a gente já tem um fundo focado em revendas, que tem praticamente todo o seu portfólio com CRAS, né, com certificado de recebível do agronegócio, voltado para revendas, que é o EGAF11. Aí, na sequência, a gente tem a fase de dentro da porteira. E aí, de fato, é a produção rural, né, o financiamento ao produtor e também investimento em silo, em armazenagem. Aí eu trouxe aqui, por exemplo, as usinas, as cooperativas. E aqui outro ponto legal, por exemplo, a gente já tem 2 FIAGROs que trabalham muito nesse setor. O FGAA11, que inclusive foi o último vídeo de estudo do nosso canal, ele trabalha basicamente com as usinas do agronegócio. Então, a usina de açúcar e álcool é ali que vai estar o FGAA11. E cooperativas, a gente também tem um FIAGRO que está bastante dedicado a esse segmento, que é o VGIA11, que você já teve a oportunidade de bater um papo lá com o Guilherme Grau, da Valor Investimentos. E, por fim, é a fase final, a fase depois da porteira. São aqueles recursos direcionados a processadores, a grandes transformadores de matéria-prima, distribuidores, e também tem a parte de escoamento, armazenagem. Aí a gente já pega grandes empresas, né? Eu trouxe aqui o exemplo da Ambev. A Ambev nada mais é, né, que uma empresa também do agronegócio que faz a distribuição aí de bebidas. Ela vem e recebe aquela matéria-prima e produz as cervejas, produz ali o material que vai ser revendido ao consumidor final. O que pode ter dentro de um FIAGRO? Isso é legal também o pessoal entender, né? Está previsto no artigo 20A, exatamente, da Lei 8668/93. Então, a gente vai poder ter FIAGRO de imóvel rural, e aí voltado para arrendamento ou para alienação daquela terra. FIAGRO voltado para SPE, Sociedade de Propósito Específico da Cadeia do Agronegócio.
títulos de créditos ou valores imobiliários, e aqui, claro, estão concentrados hoje os FIAGRO, tá? Os FIAGRO de papel, que a gente chama, né? A gente já tem os fundos imobiliários de papel, os FIAGRO de papel, e aí trouxe um asterisco. Por quê? Nessa regulação que a CVM fez, ela definiu o seguinte: o FIAGRO-FII, que é o FIAGRO que segue o modelo dos fundos imobiliários, ele só pode ter CRA lá dentro, ele não pode ter, na verdade, CRA e LCA, mas ele não pode ter outros títulos de crédito voltados aí para o agronegócio, e a gente tem muitos, que são muitos títulos que financiam o agronegócio. A gente tem a CPR, que é a cédula do produtor rural, tem a CDA, tem a CDWA, a CIR, enfim, são vários títulos de crédito, né? Pensa mais ou menos, né, a CPR como uma nota promissória. Vamos lá, que o produtor rural está se financiando, então ele emite a CPR para realmente captar recursos. O que o CRA acaba fazendo muitas vezes? Ele pega aquela comunhão de 10, 20, 100, 200 CPRs, coloca tudo dentro de um portfólio só, dentro de um pacote só, através de uma securitizadora, e forma o CRA, né, o Certificado de Recebível do Agronegócio. E, por fim, também pode ter cotas de investimento, né, de fundos de investimento que apliquem mais de 50% do patrimônio nesses ativos, que aí a gente vai ter mais ou menos um FIAGRO-FOF, vamos combinar, né? Mais ou menos isso. Na sequência, como é que a gente está hoje, né? Em que momento que nós estamos na indústria, tá? Não sei se está dando para ver legal, mas mais uma vez, esse aqui é o último boletim de FIAGRO da B3. Olha que legal, a gente já tem 4,5 bilhões de reais sob custódia em FIAGRO. Então, é um montante muito grande, né, Kiko? Já é um recurso, em um ano de lei, já é um montante de volume financeiro muito relevante, e 94 mil investidores, né? Quase 100 mil investidores. Para vocês terem uma noção do crescimento explosivo desse segmento, né? Os fundos imobiliários surgiram lá em 93. Em 2018, Kiko, a gente só tinha 200 mil investidores em fundos imobiliários. Hoje a gente já está chegando, felizmente, aí a 1,8 milhões de investidores. Os FIAGRO aí em um ano, já com 100 mil praticamente investidores. Trouxe aqui do lado o número de investidores, pessoas físicas, 98%, tá? São 93.562. E falando do número de FIAGRO, a gente tem 24 FIAGROs FIIs listados, só um deles é voltado para ativo real, que eu chamo que seria o fundo de tijolo, mas no tijolo não funciona muito bem para o FIAGRO, né? É um FIAGRO de fazenda, que é o FZDA11. Só que esse é um fundo voltado só para investidor profissional. A gente teve a oportunidade de falar com o gestor desse fundo lá na semana do FIAGRO, ficou bem bacana, meu xará também, Bernardo Reis. Tem um FIAGRO híbrido, que é o da Suno, né? O SNAG 11. Híbrido por quê? Porque ele investe em 2 ativos reais, 2 imóveis da cadeia logística do agronegócio, e 87% do portfólio voltado para CRA, para Certificado de Recebível do Agronegócio. Então, ele é de fato um híbrido porque ele tem ativo real e ele tem os papéis, né, os CRAs ali dentro, ok? E todos os demais são aí FIAGROs de papel. E na sequência, aliás, na sequência não, eu até tirei o outro ponto que eu tinha da apresentação aqui, porque ficava um termo muito técnico. Então aqui a gente já abre para perguntas, se você quiser falar também o que tiver de dúvida aí, Kiko, estou à disposição. Tá, legal. Eu vou começar